Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo, neste capítulo de número 5, está falando sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Esta justificação, ela nos credencia a ser participantes do reino de Deus e do reino de Cristo. E enquanto estivermos nesta terra, neste mundo tão confuso, nós somos Igreja de Cristo. Todos quantos aceitaram e receberam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, e que se tornaram, pelo poder de Deus, um filho ou uma filha de Deus, e passaram a ter uma vida mudada, transformada no poder de Deus, conforme nos registra o evangelista João, capítulo 1, versículo 12, declarando: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma transformação, uma mudança poderosa, gloriosa, que não procede da força humana, não procede da vontade humana, mas procede do poder de Deus, mediante a pregação do Evangelho. E é por isto que a Igreja de Cristo é a maior autoridade sobre a face da terra, porque ela que tem a autoridade contra Satanás, contra os seus anjos, contra todas as atribuições demoníacas, as entidades em todas as suas extensões e esferas, os Exus em todas as suas esferas e extensões, é a Igreja de Cristo, pelo nome glorioso de Cristo, pela unção poderosa, gloriosa do Espírito Santo, que foi dado à igreja. O Espírito Santo foi iniciado o seu ministério no capítulo 2 de Atos, quando os discípulos ali estavam obedecendo a ordem que Jesus havia dado: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a partir daquele momento, em que quase 120 que ali estavam reunidos naquele cenáculo,
foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas que eles não entendiam, porque eles eram galileus, da Baixa Galileia, inclusive, a parte mais pobre da Galileia, com pouca cultura, mas eles puderam falar línguas estranhas que eles não conheciam, mas falada no mundo de então. E todos quantos estavam ali em Jerusalém, eles receberam na sua própria língua, através daqueles homens e mulheres que ali estavam, inclusive Maria, mãe de Jesus. Muitos criaram doutrinas, a igreja romana criou doutrina sobre a Maria, mas ela estava ali. É o maior exemplo de crente que temos na Bíblia, Maria, porque ela estava ali também, obedecendo a ordem que Jesus havia dado, e ela também, juntamente com seus filhos, foram cheios do Espírito Santo. Precisamos desse poder, porque a igreja de Cristo se move nesse poder. Não há como ser igreja de Cristo sem esta transformação, sem esta mudança no poder de Deus. Aquilo que a pessoa era, ela não é mais. Se ela era uma pessoa contrária à sociedade, se era um assassino, se era um ladrão, ou se era uma pessoa pervertida, uma pessoa perdida nas drogas, uma pessoa que não tinha mais solução, mas quando ouve a mensagem do Evangelho, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, e o aceita e o recebe, é transformado no poder de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, e passa a ser o quê? Não um religioso, não uma religiosa, passa a ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos crentes que estavam em Roma, passando por perseguições. Mas eles estavam crendo no nome glorioso do Senhor Jesus, mesmo na perseguição, para servir a Cristo. Evangelho é perseguição. Há muitos que querem um evangelho acomodativo, explorativo, mas o evangelho de Cristo, para aqueles que querem servir a Cristo, padecerão perseguição, escreve o apóstolo Paulo a Timóteo. Isso não muda, não vai mudar. E à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja de Cristo, que é a promessa que Cristo tem para a sua igreja, essa perseguição, ela vai aumentando. Mas o apóstolo Paulo enfatiza que a esperança não traz confusão. Que esperança é esta? Esta esperança é o amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ninguém aceita, ninguém recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da alma, sem a ação do Espírito Santo. Muitos ouvem a pregação do Evangelho, assim como nós estamos fazendo através desta emissora, TV Poços, assim como estamos fazendo pelas redes sociais, levando essa mensagem verdade para os corações, para que, ouvindo, possam crer, possam se converter a Cristo e aconteça o milagre da mudança e da transformação, mas é uma obra do Espírito Santo. Então,
quando se ouve a mensagem, pode ser na rua, pode ser num templo, pode ser pelas redes sociais. Quando a pessoa crê, abre o coração, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra para a transformação daquela vida, porque o amor de Deus é derramado, declara o apóstolo Paulo, em nosso coração pelo Espírito Santo. A justificação pela fé e paz com Deus. Então, os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os cristãos que estavam em aflição. Os cristãos que não aceitavam adorar o imperador como um Deus, porque o imperador romano era considerado um Deus e requeria para si uma adoração como Deus. Mas os cristãos que têm e tinha Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, não precisavam de outros deuses. Roma, além do imperador, tinha muitos outros deuses que era invocado, que era adorado por Roma e por todos os romanos. Mas os salvos em Cristo, os cristãos, eles rejeitaram estas adorações e por isso foram muito perseguidos. Mas o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo de Deus é que dava graça, fortaleza para que eles pudessem resistir na fé, porque a esperança não estava neste mundo e não está neste mundo. Quem está esperando alguma coisa deste mundo não está na palavra de Deus, não está em Cristo, não está esperando em Cristo. Aqueles que estão buscando os seus próprios interesses, querendo fazer de Deus um agiota muitas vezes, fazendo promessas e entrando nesses falsos ensinamentos, estes não têm a graça de Deus, porque aqueles que têm esta graça de Deus, essa plenitude de Deus, aqueles que estão justificados pela fé, eles estão caminhando na fé em Cristo Jesus, estão caminhando nesta esperança, certeza e garantia de que Cristo vai arrebatar a sua igreja. O versículo 3 do capítulo 5 de Romanos nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Veja bem, o Evangelho de Cristo produz tribulações. E o apóstolo Paulo está dizendo, nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós nos alegramos porque estamos sofrendo, porque estamos sendo perseguidos, porque estamos padecendo pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, que nos tem uma promessa, tem uma recompensa do seu reino para aqueles que estão lutando e batalhando neste mundo pelo seu reino. O que significa batalhar pelo reino de Cristo? É estar anunciando a Cristo, testemunhando de Cristo, para levar outras almas a receber, a aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória.
o versículo 4 e 5 diz: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No capítulo 8, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos 8, 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem quer padecer hoje pelo nome de Cristo? Tão somente aqueles que têm o amor de Deus derramado nos seus corações pelo Espírito Santo, porque ninguém quer sofrer. Todos buscam um Deus que não lhes proporciona nenhum sofrimento, mas um Deus que lhes dá tudo aquilo que as suas ilusões requer. A volta de Cristo, ela é certa. É isso que o Paulo está dizendo aqui no capítulo 8, versículo 17. Ela é certa, ela é garantida, porque temos uma promessa de estar com Cristo na sua glória. Aqui Paulo está falando sobre ser co-herdeiro de Cristo, se é que com Ele já padecestes, ou já padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que nos diz a palavra? Assim como Cristo é, nós também seremos. Ou seja, aqueles que são salvos, aqueles que estão batalhando nesse mundo, pelo Evangelho de Cristo, pelo reino de Cristo, estes estarão com Cristo. Há muitos pregadores que estão dizendo que a partir do momento que a pessoa morre, ela já vai reinar com Cristo. Isso não é verdade. Jesus, na parábola do rico e Lázaro, Jesus deixou bem esclarecido que existe dois destinos após a morte. É o Hades, lugar de tormento, aguardando o juízo de Deus para aqueles que não são salvos. E o paraíso, lugar de repouso, descanso, para aqueles que são salvos. Ninguém vai reinar com Cristo antes do seu tempo. Ninguém vai reinar com Cristo depois da sua morte. Mas vão aguardar. O apóstolo Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, e agora tão somente me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, no dia da glorificação, porque haverá um julgamento de Deus, e neste julgamento todos irão receber a sua recompensa. Aqueles que trabalharam por Cristo receberão uma coroa de justiça. Jesus, em Apocalipse 2:10, na última parte do versículo, ele declara: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Jesus tem uma coroa para oferecer para os vencedores. Mas para isto, nós precisamos batalhar neste mundo, nesta vida, para salvar aqueles que ainda não são salvos.
No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus é o próprio Cristo que declara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus tem esta promessa para a sua igreja, que não é placa, não é quatro paredes, não é instituição religiosa. A igreja de Cristo é constituída por homens e mulheres lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. A superstição leva as pessoas a perder a sua alma. A superstição leva as pessoas ao engano, porque a glória futura de Deus, de Cristo, não é ilusória, ela é real. E por isso precisamos viver um evangelho real, um evangelho de certeza e de esperança, como escreve e declara o apóstolo Paulo aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você busca paz, este mundo não te oferece paz. Jesus declarou: não vos dou a paz que o mundo dá. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Jesus tem uma paz real e verdadeira para todo aquele que o aceita e o recebe como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Esteja onde você estiver, você poderá pedir o perdão dos seus pecados, você poderá aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas, Senhor, que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, nesta tua palavra, nesta tua promessa, crendo, Senhor, que tu tens o perdão dos pecados, tu tens, Senhor Jesus, a bênção para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que te aceita e recebe como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, tendo, Senhor, ó Deus, reconhecimento dos seus pecados e buscando em ti perdão dos pecados. Toca sobre esta vida nesta hora, e mediante o teu tocar, haja mudança, haja transformação no poder de Deus, em uma nova criatura em Cristo Jesus, em um filho, em uma filha de Deus. Escreve, Senhor Jesus, este nome no livro da vida. Senhor, faz a obra poderosa, faz a obra gloriosa do teu Espírito Santo. Dá, Senhor, a tua bênção nesta hora, por sobre todos quantos, Senhor Jesus, estão buscando em ti uma cura, uma libertação. Senhor Jesus, no teu santo nome, eu estou repreendendo toda a sorte de males, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, todo espírito opressor, todo espírito de amarração, que advém, Senhor, contra esta casa, contra este lar, contra essas vidas, eu estou repreendendo agora, desfazendo em o nome do Senhor Jesus Cristo, e seja nesta hora, Senhor, a tua bênção, por sobre cada vida que nos assiste nesta hora.
Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.